Olá, sou Aldenilce Silva, gerente de programas e projetos complementares do Departamento de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria de Educação. Bem-vindo todos, todas. Nosso tema é o Programa Busca Ativa do Escolar, PBAE, e também o Procedimento Operacional Padrão POP de Atenção à Violência e outras violações de direitos a crianças e adolescentes. Essas duas temáticas são importantes, principalmente para pedagogos, porque ele faz parte da rotina, fazem parte da rotina da escola em algum momento. Bem, Programa Busca Ativa do Escolar. O Programa Busca Ativa do Escolar, ele tem como objetivo assegurar a permanência do estudante matriculado na rede estadual de ensino. É importante nós sabermos e como que ele chega nas nossas vidas. Então, lembrando que em 2020, durante a pandemia, a Secretaria de Educação precisou criar um plano estratégico para que as escolas pudessem assegurar o retorno do estudante às aulas. Nesse período, foi necessário pensar em uma estratégia. Então, a busca ativa foi a estratégia mais adequada. Todos nós sabemos que a busca ativa é uma metodologia social, ela está muito mais vinculada à saúde e à assistência. No entanto, ela foi adequada para que a gente pudesse fazer uso desta estratégia. Passando o ponto mais alto da pandemia, a gente consegue perceber que a busca ativa estava trazendo um efeito muito favorável para a nossa rede. Então, a partir daí, foi necessário reestruturar a ação e nós transformamos isso em uma política que foi denominada Programa Busca Ativa do Escolar. Durante esse período, a gente consegue perceber que era mais que necessário não só assegurar o retorno, é necessário assegurar a permanência do estudante. Bem, posto isso, é importante nós entendermos como que se dá a organização desse programa nas nossas vidas. A estrutura do Programa Busca Ativa do Escolar, essa arquitetura que ela foi criada a partir do ano de 2022, ela agrega várias outras ações que já faziam parte da nossa realidade. Então, além da metodologia busca ativa, dessa estratégia que deu muito certo nos anos anteriores, a gente trouxe para o escopo desse trabalho a campanha Queremos Seu Amigo de Volta. Por que era importante trazer essa campanha? Porque neste período em que inicia as aulas até o período em que a gente consegue ter frequência do estudante no CIGEAM, a gente precisava saber o que aconteceu com esse aluno. Ele voltou, ele está na escola, ele está frequentando normalmente. Então, nesse momento, a campanha Queremos Seu Amigo de Volta, ela é importante, porque é utilizado seus pares, são os estudantes que estão na sala de aula, são os pais, são os professores que vão nos dizer, olha, é possível um contato com alguém para que esse aluno possa ser convencido a voltar. Então, a importância da campanha no início do ano, ela é fundamental para que a gente consiga assegurar que esse aluno que ainda não voltou à escola, ele retorne. Passado esse período, no final do primeiro bimestre, a gente consegue mensurar essas faltas pelo CIGEAM, onde a gente retira o relatório de faltas, e aí a gente já tem como dizer, olha, tantos alunos são infrequentes. Então, a partir desse período, né, que a gente retira o relatório de faltas, a gente já consegue fazer, então, a semana de mobilização para o combate da infrequência na escola. Essa semana, ela é a estratégia que envolve a comunidade escolar. É importante agora, a partir dos estudantes, a gente poder envolver professores, pais, a comunidade como um todo. Então, a estratégia Semana de Mobilização, ela vai acontecer no finalzinho de maio, já no início de junho, quando a gente já está no meio desse segundo bimestre, para realmente assegurar que esse aluno que está infrequente, ele possa voltar e não ter prejuízo numa reprovação por falta ao final do ano.
Além disso, uma outra estratégia que faz parte agora da arquitetura do PBI é o projeto Permanecer. O projeto Permanecer, assim como a Semana de Mobilização, ele já está na nossa rede desde 2015. Então, o projeto Permanecer está relacionado àquela atividade que vocês na escola já fazem. Nós estamos realizando um projeto de dança. Então, o que é que nós pedimos a vocês? Que esse projeto de dança também alcance o aluno infrequente. Porque esse aluno, em alguns momentos, ele precisa se sentir acolhido. Algumas vezes ele não sente esse acolhimento na escola, ele não consegue ver significado na escola. Então, o projeto Permanecer, o objetivo dele é esse, é dar significado na escola para a vida desse estudante. Então, essa é a arquitetura, né, do programa Busca Ativa, que hoje está na Secretaria de Educação como uma política que reforça, né, todo esse trabalho que a rede tem para reduzir, minimizar o impacto do abandono escolar. Mas a gente faz essas ações pensando simplesmente porque é um ato da Secretaria de Educação? Não. O abandono escolar, infelizmente, ele faz parte da realidade de todas as redes de ensino. E isso para o mundo inteiro. A gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer com que o aluno deixe a escola. Então, dentro desse escopo legal, a gente vai encontrar amparo para essa ação nas leis vigentes. Nós temos a Constituição Federal, lá no seu artigo 205, né? E nesse artigo, no 205, a gente vê lá o papel do Estado e da família. Quem é o Estado diante dessa realidade? Somos nós, servidores públicos, né? Além disso, nós temos também a LDB. A LDB, lá no artigo 2º, ela também reforça o mesmo que está no artigo 205. Mas a gente tem um reforço maior quando, em 2019, por meio da Lei 3.803, a gente teve a alteração do artigo 12, onde ele estabelece, né, que há uma nova regra para estar atento a esse estado do aluno em relação ao abandono, seria, a partir do momento que o aluno alcançar 30% do percentual permitido por lei, e aí nós estamos falando daqueles 25%, né? Porque vocês sabem, o aluno que alcança 25% de falta, ele já está reprovado por falta. Então, qual é o cuidado? Antes de ele alcançar esses 25%, é importante acompanhar isso. Então, se ele chega a 30% desses 25%, já é o sinal de alerta para a escola, certo? E aí, a gente verifica que é um compromisso nosso, porque é por meio desses amparos legais que qualquer órgão de controle pode cobrar a Secretaria de Educação em relação a que ele está fazendo para reduzir o abandono escolar, certo? Então, ficamos sempre atentos que lá no artigo 12 da LDB, isso já nos cobra o cuidado para que a gente evite que esse aluno que está matriculado na escola alcance os percentuais permitidos para uma reprovação por falta, certo? Além disso, a rede trabalha com um instrumento, que é uma planilha, né, que para a capital a gente consegue fazer esta planilha por meio do Drive, mas para os municípios essas planilhas elas vão por e-mail. É uma planilha Excel, onde nós relacionamos os nomes desses estudantes em frequência, e aí a gente vai permitir com que o diretor se encontre ali, sabendo a quem ele precisa ter um cuidado, um olhar mais carinhoso para seu estudante. Ao final do ano, a gente consegue também reportar para as escolas, por meio das coordenadorias, né, esse resultado. Então, a gente entrega para as coordenadorias um dashboard, onde diz lá o status de cada aluno que entrou na nossa lista. O ano passado, em 2024, a gente trabalhou
com mais de 176 mil alunos na condição de infrequente. O objetivo é que isso seja reduzido. E esse trabalho ele é feito diretamente por vocês que estão na escola. A gente sabe que, por mais que a gente aqui pense a política, organize a política e encaminhe todos os procedimentos para que vocês compreendam e executem, essa execução ela só vai acontecer quando vocês lá na ponta entenderem, compreenderem o trabalho e assim abraçar o que está sendo proposto. O programa Buscativa ele tem sido muito importante, porque nós estamos, inclusive, em ano de SAEB, e no ano do SAEB a gente precisa assegurar a presença daquele estudante, o mínimo de 80% de frequência no dia da aplicação da prova. Então, esse é um cuidado que a Secretaria de Educação tem e que a gente precisa compartilhar com cada um de vocês, a importância de a gente executar essa política educacional na escola. Além disso, é importante lembrar que nós estamos no mês de maio, um mês que é significativo no combate a todo tipo de violência a crianças e adolescentes. E a Secretaria de Educação, ela já trabalha com um procedimento operacional padrão de atenção à violência sexual e outras violações de direito das crianças e adolescentes, que nós chamamos de POP de atenção à violência. Esse documento é nada mais do que um protocolo, que ele tem como objetivo informar, orientar e estabelecer procedimentos adequados quanto ao processo de acolhimento, registro e notificação à rede de proteção dos casos de violência sexual e outras violações de direitos sinalizados pelos estudantes e observados pelos profissionais da educação, conforme previsto na Lei Federal número 13.431 de 2017. Esse protocolo, ele vai assegurar esse acolhimento. Então, se acontece algo desse sentido na sua escola, pedagogo, profissionais, não tenham receio em fazer o procedimento. Esse procedimento, ele não só acolhe a possível vítima, mas também respalda o profissional, porque a partir daquele momento a gente está compartilhando um problema com toda a rede de proteção. Então, eu peço a vocês, se apropriem desse documento, na dúvida, nos consulte, porque ele é fundamental para que a gente possa dar acolhimento e o apoio necessário a crianças que sofram qualquer tipo de violência. Nós estamos nesse mês, como eu falei, o mês do Maio Laranja. A Secretaria de Educação vai, inclusive, protagonizar uma campanha para que a gente, enquanto rede, possa compreender melhor esse processo e também ações de prevenção para que evite ações dessa natureza. Mas isso só é possível se vocês estiverem conosco, de mão dadas conosco, né? Além disso, aí nós vamos ter o marco legal, nada acontece por acaso. Esse documento ele foi criado a partir da junção de vários órgãos, entre eles os órgãos fiscalizadores, que é o caso do Ministério Público. O documento ele está fundamentado nessas leis que asseguram o mecanismo de prevenção e enfrentamento para qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Tanto o POP quanto o PBI, ele não tem uma agenda específica. Nós não podemos dizer, temos que fazer neste exato momento. Ele é um processo, ele está relacionado a essa atenção que vocês, enquanto profissionais, estejam atentos aos estudantes. Então, a gente precisa que vocês, com relação ao POP, estejam sempre atentos nessa questão de acolher quem procura por vocês, né? E quanto ao PBI, cumprir com os prazos estabelecidos para o envio, né, o preenchimento e o retorno dessas planilhas para a Secretaria de Educação. Tudo isso é feito pela Gerência de Programas e Projetos Complementares, né, e sua equipe, onde também nós temos a equipe da Coordenação de Atenção à Saúde Psicossocial do Estudante, que é a CASP, que hoje já está sendo coordenada pela professora Luciana Marcelaro. E, por fim, para a gente finalizar essa conversa, eu gostaria de deixar uma reflexão. Braulio Bessa, em um cordel, poeta, né, ele traz uma reflexão para a gente. Proteger a infância é potencializar o futuro de crianças e adolescentes.
todos nós sabemos que é na infância, é nesse período e que nós estruturamos, né, e fundamentamos, inclusive, permitimos que a criança se transforme num cidadão forte, consciente, em um potencial para cidadão. Então, é permitir que aconteça a infância, o brincar, né, as relações afetivas, permitir que a escola seja significativa, é importante. Com isso, nós encerramos nossa fala hoje, mas deixamos aí todos os nossos contatos para que vocês possam se sentir necessário fazer contato conosco. Obrigada.